Olá! Na última aula analisamos de perto as características principais do Plano Agache e de que maneira o urbanista pensava os problemas e as possíveis soluções para a cidade. Será que você aí já conseguiu identificar quais elementos do Plano de 43 foram implementados na cidade de Curitiba? Já passou pela sua cabeça aquele pensamento, nossa, não fazia nem ideia que isso havia sido idealizado há tanto tempo e por ele? Pois é, na aula de hoje nós vamos identificar exatamente isso. Quais das ideias propostas pelo Alfred Agache foram de fato implementadas e que permanecem em nossa cidade até os dias de hoje? Também vamos procurar entender o porquê o plano não teve a aderência imaginada e quais foram as principais críticas que surgiram ao longo dos anos quanto à arquitetura e urbanismo moderno. O arquiteto americano e também crítico da arquitetura moderna, Charles Jenkins, data o final simbólico do modernismo e a passagem para o mundo pós-moderno na arquitetura às 15 horas e 32 minutos, de 15 de julho de 1972. Este seria o momento exato de quando o conjunto habitacional Puyi-Go, uma das inúmeras construções de cunho moderno, fora dinamitado como um ambiente inabitável para as pessoas de baixa renda. O conjunto habitacional ficou sendo o grande símbolo da arquitetura e urbanismo moderno, pois retratava bem os princípios dessa ciência. A separação da cidade através de centros funcionais, como trabalho, moradia e lazer, e a necessidade de se construir habitações de forma rápida, que abrigassem mais pessoas em pouco espaço. É possível tomar como quase unânime o pensamento de críticos que, em meados da década de 60, o modernismo na arquitetura já dava visíveis provas de decadência. O mundo havia se convencido de que uma cidade que visava prevalecer em sua totalidade o uso do automóvel e separar a cidade em funções só causavam a marginalização e desvalorização do próprio ser humano. O conjunto habitacional ficou sendo o grande símbolo desse repúdio ao modernismo, pelo fato deste separar o cidadão, ao menos a população de baixa e média renda, do restante da cidade. Apesar de alguns destes grandes blocos residenciais, como os produzidos por Le Corbusier, englobarem em seu interior vários órgãos e instituições como escolas ou postos de saúde, críticos como a canadense Jane Jacobs ressaltam que estas moradias só possuem como característica central a marginalização da massa populacional. Por mais que seja decretado como data simbólica o seu fim no ano de 1972, a arquitetura moderna na Europa já dava sinais de enfraquecimento nos anos 50. No Brasil, a década de 50 ainda traria fortes traços e influências da arquitetura moderna, haja visto a própria construção de Brasília, a única cidade construída sob moldes modernistas, que iniciara-se em 1955. As primeiras críticas às implantações do urbanismo moderno no país seriam ouvidas com maior frequência nos primeiros anos da década de 60, principalmente nas cidades em que se haviam feitos planos na parte estrutural da cidade, baseados no urbanismo moderno. Essas críticas também iriam acontecer pelo fato dos projetos modernistas contarem com uma verdadeira demolição de bairros inteiros, inclusive bairros e edifícios históricos, para a construção em massa de novos edifícios. Como a arquitetura moderna baseava-se em grandes quadras funcionais, vários locais seriam destruídos por inteiro, a fim de facilitar essa massificação de novos edifícios. Em Brasília, foi possível construir uma cidade modernista por inteiro, já que o local escolhido era livre de quaisquer habitações, sendo possível construir uma cidade do zero, rompendo com qualquer vestígio do passado. Mesmo com essa determinação de se romper com o passado e criar algo novo e moderno, a partir da década de 50, algumas falhas ficariam mais visíveis nas cidades que implementaram o urbanismo moderno. Podemos citar primeiramente, como exemplo, a própria sociedade europeia, na medida em que a população voltava a crescer logo após as duas grandes guerras mundiais. O aumento da densidade demográfica começou a mostrar falhas nos projetos modernistas,
principalmente pelo fato desses projetos priorizarem o uso dos automóveis particulares e promoverem um desuso da rua como um instrumento de sociabilidade. Este fato aconteceria no Brasil, a exemplo da cidade de Brasília, em especial por se tratar de uma cidade toda construída em moldes modernistas, projetada pelo arquiteto Lúcio Costa. Na época da elaboração do projeto, que viria a ser a nova capital do Brasil, Brasília era vista como símbolo de uma nova era para o país. Os governantes, assim como as pessoas envolvidas no projeto que originou a cidade, acreditavam que seria possível definir a sociedade que lá moraria a partir da imagem e semelhança de Brasília. Assim, o projeto traria consigo um caráter social e estrutural à cidade. Segundo o já citado autor James Ralston, um dos traços mais distintivos de Brasília seria a ausência de ruas, ou melhor, sua substituição por vias expressas para a circulação de automóveis. Aliás, o automóvel passa a ser o principal meio de transporte de Brasília, assim como um dos principais personagens da própria cidade modernista, acarretando a pouca circulação de pedestres ou qualquer outro tipo de meio de locomoção que não fosse o automóvel. As pessoas que habitavam Brasília passaram a ficar reféns desses meios de transporte, também pelo fato de grande distância entre os locais de trabalho e suas residências, por exemplo, em vista da característica básica do urbanismo moderno de separar a cidade em funções distintas. A partir destes fatores, podemos perceber de que forma, aos poucos, o urbanismo moderno não só no Brasil, mas como no restante do mundo, foi tornando-se obsoleto e sendo substituído por outros projetos urbanísticos. Em Curitiba, o Plano Agache, apesar de ter sido assinado e aprovado pelo então prefeito Alexandre Beltrão, não chegou a ser de fato implantado em Curitiba. Somente alguns dos projetos teriam saído do papel, como a construção do centro cívico ou alguns centros funcionais como o Centro Politécnico. Os anos 60 ficariam caracterizados como o momento de repensar os planos modernistas e implantar novas ideias na cidade, que nos próximos anos viria a ultrapassar em número a população rural do estado. Como já dito antes, o momento aqui seria não de ruptura, mas sim de transição. O Plano Preliminar de 65 e futuramente o Plano Diretor de 66 para a cidade de Curitiba ainda carregaria vestígios daquilo que foi o urbanismo moderno na cidade, mantendo alguns dos seus princípios. O Plano Diretor de 1966, encomendado pela empresa Serete Engenharia S.A., em associação com o escritório de arquitetura de Jorge Wilhelm, ambos de São Paulo, continua sendo a base do urbanismo atual de Curitiba, com algumas alterações ao longo dos anos. Segundo o autor Denison de Oliveira, esse plano situa-se precisamente entre a abordagem modernista, tal como pregada na Carta de Atenas, e a ascensão de algumas posturas críticas a esse mesmo modernismo. Isto se deve principalmente ao fato do plano da década de 60 ainda incorporar elementos como a especialização funcional dos espaços da cidade através do zoneamento. Porém, como postura crítica do mesmo, preconizava a revitalização de espaços tradicionais da cidade e dava ênfase ao transporte público e desprivilegiava o uso do automóvel particular. Não é à toa que será dada tamanha ênfase e importância para o plano diretor no que diz respeito às configurações atuais da cidade de Curitiba. Este ficaria conhecido como sendo o único plano de urbanização a ser de fato implantado em uma capital brasileira. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre tentariam implantar planos diretores nas suas respectivas administrações, desde a década de 30, porém com pouco ou nenhum sucesso. O desuso dos ideais modernistas justifica a substituição do Plano Agache por um novo plano de urbanização da cidade. Porém, fica aqui a pergunta: por que o Plano Agache não teria sido implantado de forma completa em Curitiba no período proposto e também qual o motivo do fracasso de implantação
de planos de urbanização em outras cidades do país. Segundo Oliveira, o principal motivo pelos planos de urbanização da maioria das cidades brasileiras terem fracassado diziam respeito à parte administrativa da própria cidade. As constantes sucessões administrativas, ou mais precisamente nesse caso, as sucessões ocorridas dentro da prefeitura das cidades, seria o foco dessa discussão quanto à implementação dos planos de urbanização. É evidente que a sucessão administrativa, quando realizada por partidos políticos antagônicos entre si, dificulta na continuidade de projetos iniciados pela gestão anterior. Desta forma, os administradores locais irão preferir começar novos planos e metas a serem implementados na cidade do que continuarem com o trabalho criado pelo seu antecessor. Isso irá acontecer constantemente no caso dos planos urbanísticos, que de fato tentaram se implantar nas cidades brasileiras. Nesse quadro de sucessões administrativas, é possível dizer que o caso de Curitiba é o mais favorável de todas as cidades brasileiras durante a década de 60. Poucos anos após o Plano Diretor de 1966 ser produzido para a cidade de Curitiba, uma série de mandatos eletivos do prefeito Jaime Lerner contribuiria para o sucesso de implantação do plano. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná e um dos fundadores do IPUC, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, no ano de 1965, Jaime Lerner será de extrema importância para a implementação do plano diretor na cidade. Aliás, o próprio IPUC teria surgido por conta do plano preliminar de 1965, que sugeria a necessidade de se criar um órgão autônomo da sede administrativa, direcionado exclusivamente para o planejamento urbano e para estudos do urbanismo na cidade. Jaime Lerner assumiria o cargo da presidência do IPUC na gestão de 1968, 3 anos antes de se filiar ao partido da Arena, Aliança Renovadora Nacional, e assumir o cargo de prefeito da cidade de Curitiba. Na prefeitura teria 3 mandatos, de 1971 a 1975, de 1979 a 1983 e de 1988 a 1992. Além disso, também foi governador do estado no período compreendido entre 1995 a 2003. Além de assumir por tantos anos a prefeitura da cidade, alguns dos seus sucessores também tinham propostas e ideias quanto ao urbanismo e à implementação do plano diretor na cidade muito semelhantes às de Jaime Lerner, como o caso do prefeito Saul Raiz, que assumiu de 1975 a 1979. Sendo assim, seriam 16 anos ininterruptos de administrações com conteúdo semelhante no que diz respeito à urbanização da cidade. Por isso é que seria tão importante a instauração de um consenso previamente à adoção de um plano diretor, deixar o plano além das diretrizes administrativas e colocá-lo como uma preocupação de todas as esferas da sociedade, não somente das governamentais. Isso sim seria o principal passo para fazer com que um plano de urbanismo fosse aplicado em sua totalidade. Entendendo de que forma o Plano Diretor de 66 teve relativo sucesso quanto à sua saída do papel, parece ficar claro que o Plano Agache não obteve o mesmo e tampouco foi duradouro com o passar do tempo. Isto não só se evidenciou pelos problemas aqui já citados das sucessões administrativas, mas, de certa forma, percebemos a decadência da arquitetura e do urbanismo moderno interferir na aplicação do Plano Agache para a cidade de Curitiba. Como Alfred Agache era um discípulo do urbanismo moderno, nada mais certo que o seu plano para a cidade fosse feito através desses mesmos moldes e, consequentemente, a inadequação deste estilo causaria o desuso do próprio plano. Vamos ver, portanto, as inovações que o Plano Diretor de 1966 trouxe para a cidade e de que forma estas se opunham às presentes no Plano Agache. Como vimos no caso de Brasília, uma das características mais marcantes e que hoje representam grande parte das críticas ao urbanismo moderno foi essa prioridade dada ao automóvel.
Essa característica também foi vista em Curitiba com o Plano Agache e reformulada na década de 60 através do Plano Diretor. Um dos projetos seria o calçamento de algumas ruas da cidade para uso restrito de pedestres. Dentro da seção destinada ao sistema viário, um dos artigos prevê ruas, praças e alamedas de uso preferencial ou exclusivo dos mesmos. Aliás, foi um projeto do próprio arquiteto Jorge Wilhelm o de transformar a Rua 15 de Novembro em um grande calçadão, que até a década de 60 era aberta para os veículos. Ainda no mandato de Ivo Arzua, de 1962 a 66, a cidade sofria com constantes congestionamentos desta rua, que era uma das principais de Curitiba e já havia projetos de ampliação da mesma. O fato de Jorge Wilhelm propor neste período a pedestrianização da Rua 15 seria encarado com estranhamento pela população. Anos mais tarde, ficaria visível como o calçadão da 15 beneficiou o comércio e a sociabilização no centro da cidade. A imagem que vocês estão vendo está presente no caderno de projetos do Plano Diretor de 66 e corresponde à demarcação das áreas exclusivas, praças, ruas e alamedas para o uso de pedestres. Este calçamento é compreendido pelas atuais ruas Dr. Pedrosa ao sul, João Negrão a leste, Cruz Machado ao norte e a Visconde de Nácar a oeste. Ao centro do espaço delimitado por estas ruas localiza-se as praças General Osório, Rui Barbosa, Carlos Gomes e Tiradentes, e nas suas mediações com a textura em xadrez estão as ruas exclusivas para pedestres, os chamados calçadões. Visto que o plano diretor preocupava-se muito com o crescimento acelerado da população, procurou-se desafogar o centro tradicional construindo vias estruturais que ligassem o centro aos demais pontos da cidade, norte, sul, leste e oeste, para incentivar a habitação destes pontos. Esta ideia iria diferenciar-se do Plano Agache, principalmente pelo fato deste plano basear-se na construção de vias radiais, ou seja, vias que circundassem o centro da cidade para o restante dos bairros, direcionando o crescimento de forma circular. As vias estruturais do plano diretor, por outro lado, tinham como principal objetivo descongestionar o centro, fazendo com que estas principais vias direcionassem o crescimento da população de maneira linear. Para Jorge Wilhelm, a criação das vias estruturais corresponderia a um sistema em que o transporte era o orientador do crescimento de Curitiba. Onde houvesse o sistema de transporte concentrado, existiria a maior parte da população, evitando também a sua disseminação desordenada. Mais tarde, com a sua implementação, estas vias passariam a se chamar sistema trinário, onde existiria 2 vias periféricas de sentido oposto e uma via central, reservada para o transporte público. Aliás, o transporte público coletivo teria grande importância no plano diretor de 66, principalmente pelo fato deste privilegiar os pedestres que não possuíam veículo. A criação de canaletas próprias para a circulação de ônibus coletivos, idealizada pelo arquiteto Rafael Delli durante o governo de Jaime Lerner, transformava o transporte público em algo de interesse do município. Juntamente com a pedestrianização de algumas partes do centro da cidade, surgiu a ideia de se construir e preservar um setor histórico em Curitiba. A tradição modernista de se romper com o passado fez com que uma iniciativa para se preservar os prédios antigos da cidade fosse deixado de lado durante o período de formulação do Plano Agache. A seção 5 do Plano Diretor de 66 traria a importância de se preservar a história da cidade através de seus prédios de diferentes épocas. Na mesma seção, abre espaço para ressaltar a necessidade de não só direcionar a preservação do setor histórico como sendo algo do município, mas também de realizar um convênio com o Patrimônio Histórico da União, visando o tombamento de alguns destes edifícios. Outro fator importante que o Plano Diretor de 66 trouxe e que vigora até hoje é a questão do zoneamento da cidade. Segundo o artigo 5º da seção 2ª, considera-se zoneamento para fins desta lei a divisão do município em zonas de usos diferenciados, segundo a sua precipodestinação,
objetivando o desenvolvimento harmônico da comunidade e o bem-estar de seus habitantes. O plano sugere a divisão geral do município em áreas urbanas, áreas de expansão urbana e área rural, cada uma com sua própria legislação de ocupação ou uso do solo. As áreas urbanas foram divididas em zonas residenciais, subdivididas em 1, 2, 3, 4 e 5, zonas comerciais, subdivididas em 1, 2 e 3, e zonas industriais, subdivididas em 1 e 2 e distritos industriais. Cada uma dessas divisões e subdivisões traziam consigo legislações próprias que regulavam todo o tipo de construção que seria feita nesses locais. Até hoje, o zoneamento de Curitiba se baseia neste proposto pelo Plano Diretor de 66, porém com o acréscimo de algumas outras leis. Haverá uma grande mudança na legislação do ano de 1975, sob a supervisão do prefeito Saul Raiz, e a última feita em 2000 no mandato de Cássio Taniguchi. O zoneamento continua com as bases do primeiro, porém com o acréscimo de algumas outras zonas, como zonas de preservação ambiental ou zonas residenciais específicas de algum bairro, como o de Santa Felicidade. Por mais que o zoneamento em vigor tenha sido implantado durante o Plano Diretor de 66, como vimos anteriormente, as primeiras noções desta organização da urbe teria surgido através do Plano Agache. A divisão da cidade em zonas destinadas a atividades específicas complementava as resoluções da arquitetura moderna de se dividir a cidade em funções, melhorando o bem-estar da população em questão. É possível, portanto, utilizar aqui a questão de implementação do zoneamento na cidade, a partir de 66, como um dos grandes legados deixados por Agache na cidade e que vigora até os dias de hoje. É justamente este projeto que irá separar a cidade em funções específicas e até mesmo hierarquizar a sociedade a partir de um aparato legal. Levando em conta que o Plano Diretor de 66 irá utilizar o zoneamento como o principal meio de organizar a cidade de Curitiba, já é possível imaginar que algumas das ideias com relação à distribuição de centros funcionais criados por Agache também continuariam a ser implementados. Aliás, analisando os legados deixados pelo urbanista francês na cidade, os centros funcionais vão ser os mais visíveis, que de fato seriam colocados em prática e em grande quantidade. Vamos ver alguns desses exemplos. A começar pelo grande projeto do Plano Agache, o Centro Cívico. Este complexo de edifícios continua sendo até os dias de hoje um dos grandes símbolos da arquitetura moderna em Curitiba. Esse projeto é destacado pelo arquiteto como elemento funcional de maior relevância na cidade, servindo igualmente de sala de visitas da cidade. Não é à toa que o capítulo referente ao Centro Cívico ocupará muitas páginas, discutindo-se várias propostas para sua feitoria, assim como um grande número de plantas arquitetônicas e desenhos. A sua construção foi concluída no governo de Bento Munhoz da Rocha Neto, em 1953, juntamente com as comemorações do centenário de emancipação política do Paraná, aos moldes propostos por Alfred Agache em 1943. Analisando os projetos e alguns dos desenhos feitos por Agache quanto ao Centro Cívico, percebemos que pouco foi mudado desde a sua ideia original. O local escolhido foi o mesmo, assim como as desapropriações propostas por Agache, a fim de facilitar a construção de todos os prédios administrativos em um só local. Hoje, o Centro Cívico também possui algumas praças e um espaço destinado para as festividades cívicas e militares da cidade, como já havia proposto Agache em 43. A construção do Centro Cívico também teria grande importância para a Avenida Cândido de Abreu, que faria a ligação direta entre o centro da cidade para os prédios administrativos. As reformas dessa avenida também fizeram parte deste processo de construções e reformas para o centenário de emancipação da província, como vemos nesta imagem de 1953.
Hoje, o trecho da Avenida Cândido de Abreu, logo em frente ao complexo de prédios administrativos, é destinado a desfiles e festividades civis, como proposto anteriormente pelo urbanista. Os edifícios do centro cívico guardam muito das características básicas da arquitetura moderna, como a grande altura dos prédios, o grande comprimento longitudinal, sem muita presença de cor, concreto e aço, e formas definidas por linhas retas e bastante uniformes, como é o caso do edifício do Palácio Iguaçu, o principal desse complexo. A foto seguinte mostra justamente esse edifício durante a fase do término de sua construção em 1953, localizado logo em frente à Avenida Cândido de Abreu. Podemos notar que as configurações básicas da arquitetura moderna continuam as mesmas, e o prédio se assemelha muito ainda ao construído na década de 50, diante da comparação entre as duas imagens. Durante o mandato do prefeito Ney Braga, de 54 a 58, alguns outros projetos do Plano Agache seriam feitos, como aconteceu com a construção do Mercado Municipal, que fazia parte do centro de abastecimento proposto em 1943. A grande obrigatoriedade da construção para o urbanista francês era que o mercado municipal, assim como o restante do centro de abastecimento, fosse construído nas proximidades da rodoferroviária, facilitando o escoamento e a chegada de produtos. A cidade ficaria cerca de 21 anos sem uma rede de abastecimento, até o início da construção da atual sede em 1956 pelo arquiteto Saul Raiz e a sua inauguração 2 anos mais tarde pelo prefeito Ney Braga. A imagem mostra a principal entrada do mercado municipal na Avenida 7 de Setembro, em 1958. É interessante perceber como o mercado possui também uma boa localização, por possuir logo à frente um ponto de transporte público em uma das principais vias de ligação da região leste com a região oeste da cidade. O mercado municipal passou por algumas ampliações e também mudanças em sua fachada, porém continua no mesmo local proposto em 1943 e com as mesmas funções explicadas nesse plano. É o que veremos nesta imagem, que mostra o mercado municipal nos dias atuais e referente à mesma entrada retratada na foto anterior. Nesta imagem, percebemos a entrada lateral do mercado municipal, localizada na rua Dr. Favre, nos dias de hoje. Ao fundo, observamos a rodoferroviária de Curitiba, reiterando a ideia de Agache de que o centro de abastecimento da cidade deveria localizar-se nas proximidades da rodoferroviária, devido ao fácil escoamento e chegada de produtos. Atualmente, a maioria dos produtos são entregues ao mercado municipal através de frota viária, mas nada disso exclui a importância e ainda a influência dos projetos de Agache para a cidade. Ainda dentro do mandato de prefeito, Ney Braga também seria o primeiro a colocar em prática os projetos de canalização dos principais rios que cortavam a cidade, como o Rio Belém e o Rio Ivo. Um dos focos do Plano Agache, como aqui já discutido, eram as constantes enchentes ocasionadas na cidade devido à falta de canalização de rios e à falta de escoamento das águas pluviais. Portanto, estes projetos de canalização dos rios foram retirados do Plano de 43 e colocados em prática anos mais tarde por outros governantes. A influência do urbanista francês neste processo de canalização dos rios curitibanos podem ser vistos quanto ao recuo e à arborização das margens propostas por ele, a fim de evitar outras construções que colocassem em risco a conservação e também o escoamento natural das águas. Os problemas das enchentes constantes na cidade tiveram os seus primeiros passos para a solução também no mandato do prefeito Ney Braga, na década de 50, ao se utilizar do Plano Agache como referência para as obras. A canalização dos rios Ivo e Belém já são previstas no Plano de 43 e, ao serem colocadas em prática na década seguinte, se transformarão nas primeiras grandes obras em vista de se resolver as inundações constantes que a cidade passava.
Agache ainda propunha que, ao ser devidamente canalizado cada um dos rios, fosse reservada uma parte nas encostas para a arborização com plantas e árvores nativas, favorecendo o embelezamento e evitando construções próximas a estes rios. Curitiba continuaria sofrendo com o problema das enchentes, como a gente bem sabe, porém é possível dizer que as primeiras investidas quanto à resolução do mesmo se deram juntamente devido aos projetos feitos pelo urbanista francês. Todos esses projetos citados foram concretizados na década de 50, quando o plano diretor de 66 ainda não havia sido proposto. Pode parecer simples, portanto, que esses tivessem saído do papel, em meio ao momento que se vivia de constante influência ainda da arquitetura moderna. Porém, uma série de outros projetos foram feitos e concluídos anos depois do atual plano a ser elaborado, mostrando como a influência dos preceitos do urbanismo moderno ainda se faziam presentes em Curitiba. Então vamos ver quais desses planos ainda foram propostos e colocados em prática depois do plano diretor de 66. As preocupações com o espaço verde dentro de uma cidade já eram vistas nos debates do Cian e também na Carta de Atenas. Justificando essa tradição modernista, Agache também se ocupará em discursar acerca da necessidade de Curitiba possuir parques de grande extensão, o que estava em falta na cidade nos anos 40. Da mesma forma como na Carta de Atenas, Le Corbusier salienta a importância de se ter em cada quadra um espaço dedicado a áreas verdes. E Agache também escreverá quanto à importância da mesma na cidade, dizendo que, abre aspas, Curitiba não sofre de falta de espaços livres, mas sim da má distribuição destes espaços, fecha aspas. Um desses projetos organizadores do Espaço Verde será a Avenida Parque, situada na Avenida Perimetral 3, contornando a cidade, projetada para ter 60 metros de largura, com recuo dos prédios de 10 metros, proporcionando um ambiente de passeio extremamente arborizado. Outra característica desta Avenida Parque, ou Parkway, como o próprio Agache se refere, é que ela irá ligar diversos parques da cidade projetados por ele ou já existentes, facilitando a sua visitação. Outro fator interessante sobre as avenidas perimetrais que Agache sugere no plano é que nos dias de hoje uma delas tem a função muito importante de alimentadora dos bairros, através da linha de transporte urbano Interbairros 2 ou Inter 2. A Avenida Perimetral 3, Avenida Parque, mencionada agora há pouco, circula a cidade toda, o que facilita sua conexão com quase todos os bairros da cidade. Por conta disso, hoje o transporte público se utiliza do direcionamento desta avenida perimetral para traçar o trajeto dos ônibus Interbairros 2 e Inter 2, que são hoje os ônibus de maior trajeto e maior abrangência de locais. Dentro desses parques projetados, e que também será tangenciado pela Avenida Parque, estará o Parque da Lagoa do Rio Barigui, ou que hoje conhecemos como Parque Barigui. A ideia de Agache não era só de proporcionar um novo local de lazer e de área verde para a cidade, mas a construção deste extenso parque também favorecia para a contenção de águas do próprio Rio Barigui, que provocava inundações na cidade. A construção do parque seria concluída em 1972, durante o mandato do prefeito Jaime Lerner e também sob as diretrizes do Plano Diretor de 66. Isso mostra como as reformas e planejamentos elaborados durante os moldes da arquitetura moderna não estavam totalmente descartados diante do novo plano de urbanização. Esta imagem mostra em detalhe o local onde fora construído o lago artificial com as águas represadas do rio Barigui, exatamente como proposto no Plano Agache. O Parque Barigui conseguiu cumprir com seu objetivo principal de conter as inundações que antes eram frequentes, com as cheias do referido rio e também de preservar a mata local, lembrando de suas propostas de se manter um grande recuo de área verde nas margens dos rios. Portanto, a ideia original do Parque Barigui teria vindo do Plano Agache, e dentro dos seus planos de aumentar o contingente de parques de larga extensão, que eram raros em Curitiba na década de 40.
Jaime Lerner foi sem dúvida o prefeito que mais se preocupou com a arquitetura e urbanismo da cidade. Durante seus 3 mandatos na prefeitura, Lerner daria importância para a necessidade de se pensar previamente os rumos da urbe, visto que em seus governos o IPUC seria sempre um dos mais influentes órgãos administrativos. Na seção 2 sobre o centro comercial e social da cidade, Agache sugere para a Rua 15 de Novembro algumas alterações que concernem ao recuo dos prédios. Proporcionando este recuo, assim como o alargamento da Rua 15, aqui já mencionado, seria possível construir galerias que possibilitassem a caminhada de pedestres em meio às intempéries do tempo. A imagem seguinte mostra a Rua 15 de Novembro em meados do ano de 1941, ou seja, 2 anos antes do término do Plano Agache. Aqui, a rua era toda destinada ao uso de veículos e o recuo dos prédios era mínimo para a passagem de pedestres nas calçadas. Podemos entender o motivo pelo qual Agache irá insistir tanto na questão dos recuos prediais no seu plano, sugerindo a construção das galerias. Este projeto seria implementado na década de 80 por Jaime Lerner, porém utilizando-se de outro nome e fazendo referência desse projeto como sendo seu, o Plano Massa, que correspondia a um conjunto de vários projetos, incluindo este, agachiano, de recuo dos prédios. É importante ressaltar aqui essa apropriação de um projeto legítimo de Agache e que acabou sendo incorporado e assinado pelo prefeito Jaime Lerner, sem fazer ao menos menção à influência do urbanista francês. A foto anterior mostra exatamente esse plano de recuo de prédios favorecendo o surgimento de galerias, na Rua 15 de Novembro, entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Dr. Muricy. O plano diretor de 66 iria trazer alguns capítulos referentes ao recuo predial que deveria ser seguido pelas construções, a fim de favorecer a estética e respeitar o espaço público. As torres que se localizassem na região central da cidade, por exemplo, deveriam respeitar um recuo de 10 metros. Tanto o setor industrial e o centro militar, que estão contidos no Plano Agache, foram pensados tendo como referência algumas construções já existentes na cidade. A região do Rebouças foi escolhida como o bairro que iria abrigar o setor industrial, por ali já existir algumas indústrias e principalmente por sua localização ser atendida pela estrada de ferro e estar próximo das residências dos operários. Por exemplo, na década de 30 já estava construído o Moinho Paranaense. O edifício ainda permanece no mesmo local, após sofrer um incêndio na década de 40. E podemos notar que ainda algumas destas antigas fábricas, que já se localizavam na região do Rebouças, continuam lá, como as construções da cervejaria da Brahma e da fábrica de fósforos Fiat Lux, atual Swedish Match Brasil. Apesar de ter sido uma das primeiras construções do bairro industrial, a companhia de fósforos Fiat Lux também mantém até hoje a sua localização e um pouco das suas configurações originais, como os galpões altos e os telhados muito típicos. Esta imagem é datada do ano de 1910 e representa exatamente a primeira construção da companhia de fósforos Fiat Lux. Na sequência, temos 2 fotos atuais do mesmo local, onde hoje se encontra a empresa de fósforos multinacional Swedish Match Brasil. É interessante notar na imagem a boa localização da qual a Agache se refere para a construção de um setor industrial, já que ao lado percebemos a estação ferroviária, que serviria para o escoamento da produção das indústrias. Outro detalhe da foto é ao fundo o viaduto do Capanema, que também foi projetado por Agache a fim de facilitar a passagem de veículos sem interferir na rota do trem, que passaria por debaixo do mesmo. A situação seria a mesma quanto ao centro militar. Agache iria propor a região do Bacaxeri, que já continha algumas edificações militares, hoje o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, e também o Campo de Aviação, atual aeroporto do Bacaxeri, isso já na década de 20. A foto mostra o atual 20º Batalhão de Infantaria Blindado, localizado na Avenida Prefeito Erasto Gettner, no bairro do Bacaxeri.
o local continua sendo o mesmo sugerido por Alfred Agache para a construção do centro militar, onde também já existiam algumas instalações militares. O fato de Agache ter tido a preferência de manter esta localização também se dava por ser uma região afastada do grande centro da cidade e por possuir uma região ampla para treinamentos de oficiais e possuir vilas para moradia. Não foram somente as obras e edifícios que restaram das tradições modernistas implementados com o Plano Agache. Hoje em dia ainda observamos uma predisposição em separar a cidade em funções ou finalidades que já está presente no próprio imaginário do cidadão. O autor James Houston defende que nos países emergentes o modernismo continua a predominar, haja visto a grande separação da cidade em setores por conta dos zoneamentos, como no próprio caso de Curitiba. Outro fator importante que, segundo Houston, faz com que o modernismo ainda esteja presente é o fato do urbanismo moderno ter como grande premissa a intervenção direta do Estado, justificando o fascínio dos governantes de países emergentes, independente da sua orientação política. O zoneamento da cidade de Curitiba é a prova de que a melhor maneira encontrada pelos órgãos públicos quanto à urbanização seria a de separar a cidade em funções específicas e delimitando o seu uso do solo. Afinal, como consta nas recomendações do próprio IPUC, abre aspas, definido o zoneamento com normas gerais de uso e ocupação para cada região, os parâmetros devem ser monitorados de maneira a permitir a constante evolução da cidade, fecha aspas. Por mais que o setor industrial, que teve início nas primeiras décadas do século XX, não tenha tido continuidade anos mais tarde, a mesma ideia iria se implementar com o surgimento da cidade industrial de Curitiba, criada durante o período que se estendeu de 1971 até 1983, através de uma política de atração de investimentos industriais. Outro exemplo dessa separação, algumas zonas residenciais que são definidas separadamente do zoneamento atual da cidade, como a Zona Residencial Umbará ou a Zona Residencial Santa Felicidade. Afinal, por mais que o plano diretor de 66 seguisse as tendências do chamado pós-modernismo na arquitetura, a implantação de algumas ideias deste plano, ou até mesmo a apropriação delas por outros arquitetos ou administradores, que vigora até os dias de hoje na cidade de Curitiba, representa muito mais uma transição lenta do que um rompimento ao Plano Agache e ao urbanismo moderno. Na próxima aula, eu farei algumas considerações finais sobre o assunto e também trarei para vocês algumas das referências bibliográficas que eu utilizei para conseguir fazer esse curso e falar um pouco mais sobre o urbanismo moderno e o Plano Agache de 1943. Então, até lá!